Pronto. Pronto, Roberto. Estamos aqui de novo. Então, está escrito na Bíblia, seu Roberto, que mesmo antes da nossa mãe saber que estava grávida de nós, Deus com seu próprio punho, Ele escreve um plano de salvação para todos os dias da nossa vida. Amém. Um plano de salvação. Verdade. Para todos os dias da nossa vida. Isso inclui os livramentos de morte, de acidente, vai incluindo. E nós, como homens, nós temos um coração duro. Um coração que não acredita em qualquer coisa, é difícil. E às vezes padecemos, sofremos aqui e ali, mas não conseguimos entender o propósito de Deus na nossa vida. Em todos os momentos somos livrados da morte e não entendemos. Mas isso é coisa natural do homem. É assim mesmo, é a nossa natureza. Então Deus escreve esse plano de salvação para todos os dias da nossa vida. E hoje Ele nos defende de uma coisa, amanhã de outra, vai indo, e Ele está zelando por nós e olhando para nós, até que chega o nosso momento e que nós vemos que daqui a pouco surge alguém que fala do amor de Deus para nós, alguém que fala alguma coisa que vai ferir, vai tocar o nosso coração. Ou se não acontecer isso, às vezes tem muitos que é através da enfermidade, através de um filho, porque os nossos filhos estão na Bíblia como as cordas do nosso coração. E Deus pega nas cordas e puxa um pouquinho, está puxando o nosso coração. Toca nos nossos filhos, dói mais do que tocar em nós. Verdade. Então, isto tudo faz parte do plano divino de salvação do homem. Porque quando Adão pecou, ali no Jardim do Éden, criou-se o pecado. E o pecado, ele cria a separação, ele faz a separação de Deus e o homem. E quando Jesus foi morto na cruz do Calvário e derramou seu sangue, todo esse pecado que estava a humanidade carregando, é uma condenação de morte. Porque o pecado recebe a condenação de morte. Diz assim na Bíblia, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus através do Filho Jesus. Através de Cristo Jesus. Através do Filho Jesus. Que para a salvação do homem, Jesus teve que derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Então Ele uniu novamente, Ele abriu um caminho. Esse caminho que estava fechado, que quando Adão pecou, fechou o caminho, fechou a comunicação entre o homem e Deus. Então o homem não estava sendo salvo. Mas quando Jesus veio à humanidade, para esse mundo, e morreu pelos nossos pecados, Ele tirou a condenação de morte dos nossos ombros. Tirou essa condenação, essa dívida impagável que nós tínhamos. Uma dívida com o inimigo, com o Satanás, nós tínhamos. E daí, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, chegou perante o inimigo a me dar a nota promissória que você tem contra a raça humana. Então, tirou aquela dívida que nós não podíamos pagar. O salário do pecado era a morte. Mas daí, quando Jesus morreu, Ele tomou essa dívida para Ele e Ele pagou a dívida de todo mundo. De maneira que hoje nós podemos dizer assim, olha, eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e os teus pecados são perdoados. Verdade. Isso não podia acontecer antes. Não existia isso. Mas depois que Jesus veio, Ele abriu este caminho para a salvação da nossa vida. Amém. E eu tenho certeza do que eu vou falar, Sr. Alberto, que se o Deus que nós servimos lhe poupou e o Senhor está com seus dias avançados até hoje, é porque com certeza Ele tem um plano de salvação para a sua vida. Verdade. Pode ter certeza viva disso. Amém. E para nós,
não custa absolutamente nada. Por quê? Por quê? Verdade. Por que não vamos querer a salvação da nossa vida? É verdade. Por quê? Nós temos, quando a nossa vida, o nosso corpo tombar nesta terra, nós temos para frente uma eternidade a enfrentar. Uma eternidade. E esta eternidade nós enfrentamos somente de duas maneiras. De duas maneiras. Ou no céu ou no inferno. Só essas duas. Só esses dois caminhos que existem. E uma eternidade, Sr. Alberto, para explicar mais ou menos o que pode ser uma eternidade, ainda dias passados um pastor falava para nós aqui, e eu vou repetir porque ficou gravado. Se o globo terrestre, o mundo todo, o globo terrestre fosse formado em uma bola de ferro, todo o universo fosse transformado em uma bola de ferro, e a cada 1 milhão de anos, cada 1 milhão de anos, uma ave viesse e passasse a sua asa nessa bola do tamanho do mundo de ferro. Então, de tanto a ave passar a sua asa a cada 1 milhão de anos, gastado toda essa bola de metal, então estaria a recém começando a eternidade. Que coisa maravilhosa. Então, esta eternidade nós temos para passar com Jesus ou no inferno. Então, esta nossa vida que passamos aqui não vai significar 1 segundo perto da eternidade. Então, por que nós não vamos tentar entrar no céu com toda a nossa força? Verdade. Então, eu tenho certeza que Deus vai começar a abrir o seu entendimento. Claro que a gente aceitar isso, eu penso que para muitas pessoas não é de agora, em 1 minuto, em 2 minutos, mas é pelo ler alguma palavra na Bíblia, ouvir algumas palavras com atenção, e durante o dia, quando estiver pensando na sua vida, nos seus dias, o Senhor tirasse um tempinho e começasse a pensar, e falasse o Senhor com as suas próprias palavras. Falar com Deus, falar com Jesus. Jesus, abre o meu coração, Jesus, para que eu entenda essas coisas. Amém. E daqui a pouquinho, Sr. Alberto, o Senhor vai começar a entender o propósito da salvação na sua vida, e quando o Senhor vê, o Senhor vai dizer assim: mas agora eu já entendo, e agora eu já creio em Jesus, eu já creio na salvação. Verdade. Eu creio na salvação agora. E quando o homem crê na salvação, Jesus é tão bondoso com nós que Ele perdoa os nossos pecados. Amém. Verdade. Transforma a nossa vida, e de maneira que nós não temos medo nenhum de enfrentar a morte. Eu, quando estava desviado, tinha muito medo de morrer. Estava fora da igreja. Mas hoje eu estou na igreja, não tenho medo de morrer. Eu penso talvez na minha família, mas eu não tenho medo de enfrentar a morte. Então, porque a gente está na esperança de entrar ali no céu. Amém. Amém. Então não resta mais nada para o homem. O resto, esse mundo, ou vícios, ou qualquer outra coisa, é resto. Não resta mais nada. A coisa mais importante que o homem poderia fazer pela sua família, pelos seus filhos, por si próprio, é ter Jesus na sua vida. Amém. Coisa mais importante. Vô Alberto, aqui o Tony falou, o que ele falou aqui é toda a verdade da palavra de Deus. É o que eu conheço da palavra de Deus e o que a palavra de Deus nos ensina desde que nós nascemos. Então, é essa palavra que nós deixamos para o Senhor hoje. E depois eu vou falar mais sobre o que o Tony falou. Salomão, né? Viveu tantos anos como naquela pregação lá que eu fiz na quarta-feira, e no final ele olhou tudo, falou: tudo que eu construí foi vaidade. É verdade. Né? E falando dos livramentos do Senhor, vô Alberto, Deus abençoe o Senhor. Bem grandão para o Fica senhor. na paz do Tudo Senhor bom. Jesus. Deus abençoe o senhor, Sr. Alberto. Prazer.